Camisa listadinha. Eu aprendi que na televisão a gente não pode, não é recomendado camisa listada, porque essa lista é até grossa, porque as listas pequenininhas, elas ficam variando. Pode observar na televisão, quando alguém está usando uma camisa assim, aí as listas variam. Então o povo de fotografia, diretor de imagem, esse povo acaba pedindo para a gente não usar camisa listada. Mas eu comprei essa camisa e eu acho ela tão bonita, aí eu vou ficar usando, inclusive na televisão. Vou com ela para a televisão hoje à noite. Pronto. Cadê Léo Medrado? Léo Medrado, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Tá aqui. Estou chamando ele já. O que é que Léo vai dizer, hein? O Sport não subiu, o Náutico caiu. E o Sport ainda ficou em 7º lugar, não foi, gente? 7º lugar, é danado. Diego França, Moreno, eu não posso aceitar vocês porque Léo Medrado é o cara da live. Entendeu? Adeval, você não está mais na TV? Estou sim, rapaz. Hoje eu mesmo estou lá. Júnior diz: Adeval, morei em Jardim Brasil 2 e comprava picolé, Dudu, lá na barraquinha do teu pai. Ô, rapaz, coisa boa. Coisa boa. Lucas está aqui. Léo, cadê tu, Léo? Quem mais? Estou em Bonito. Quem é que está em Bonito? Trabalhando. Eu estive em Bonito a semana passada para o jogo do Vitória aí. Terra boa. Mande um salve para Jaboatão. Pronto, mandei. Cadê mais? Conterrâneo velho. Oroboense. Fala, Guga. Meu amigo Gustavo Aguiar. Nós somos de Orobó, com muito orgulho. Com muito orgulho. Entrar ao vivo com o... Ver se o Léo aparece aqui. Léo, cadê tu, Léo? O risco, hein? Quero ver o que é que tu... Fala, Deva. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo em paz. Estou tentando botar aqui o celular no lugar, onde ele não esquente, cara. Quando ele esquenta, da outra vez que eu botei aqui, ele parou. Vamos ver se dessa vez ele funciona. Entendi. Tá. O Sport não subiu, não foi, não? Acho que na primeira página foi Deva, ganhou a moça, né? Tudo bem. Fazer o quê, né? Aí, Agora, Léo... Aí Vitória está em Bonito, né? Não, eu estou em Vitória, pô. Tá em Vitória. Eu fui a Bonito a semana passada, no jogo lá do Vitória. Vê só, aí um cara me ligou, acho que, não sei se foi a semana passada, ele disse: Deva, me ligou não, mandou mensagem: Deva, Léo Medrado está dizendo na rádio que o Sport vai golear o Vila Nova e o CRB vai vencer o Bahia. Aí eu vi, né, para ser educado, e disse: Léo é um sonhador. Léo é um sonhador. Aí ele ficou rindo. Tu dissesse isso mesmo na rádio, foi não? Não, disse não. Eu disse que havia possibilidade, mas eu tinha que falar da matemática, né? A matemática dizia que para o Sport se classificar, o Sport só se classificaria se vencesse por 5 gols e o CRB ganhasse 2-0 do Bahia. Mas eu não acreditava nem uma coisa nem outra, a não ser quando o Vila Nova anunciou o time. E aí eu fiquei frustrado. Porque se tu ganha 5-1 do Operário com o time principal, por que tu não pode ganhar de 5 do reserva do Vila? Vai. Aí eu fiquei frustrado porque o Sport foi... Mas, Léo, tu é muito, o tempo passou e tu continua sendo inocente do Rosarinho, velho. Rosarinho não. Por quê? Mais de 20 anos. Sim, mas tu é inocente demais. O Vila Nova ia jogar pela Copa Verde no sábado. Aí ele ia com o time reserva. Ele ia com o time reserva para a Copa Verde? Era. Não, presidente... Copa Verde não. Copa Verde ele continua lá, pô. Ele ia com o time reserva para jogar com o Sport. Então, claro que ele ia com o time reserva jogar com o Sport. Não, mas o jogo mudou dela. O jogo mudou dela. Sim, eu sei. Ia ser sábado, passou para quarta-feira. Quando passou para quarta-feira, eu disse a armação para que o Vila jogue com o time principal. E ele não jogou, ele só botou os dois laterais.
Mas é claro que ele tinha que poupar o time no centro do Rosarinho. Mas Jogou com os o dois técnico falou laterais? errado, pô. Tu visse a declaração do Alan Al? Eu Não, ele vi. falou questão de honra. Nós vamos botar o time principal, coisa e tal. E foi blefe. Mas sim, mas ele não manda em nada. Quem manda ali naquela situação é o presidente. Ó, meu velho, Concordo, tu vai fazer assim, né? concordo. Seria indecente se fosse como foi lá no CRB, Sim. né? Que os caras queriam que o Daniel facilitasse a vida do jogo. E Daniel disse, não, eu vou jogar, eu vou ganhar o jogo. E aí os caras demitiram o Daniel. Pronto, é. Concordo. Aí pronto, aí Esse seria. presidente do CRB dela, se a memória não me trai, houve um presidente do CRB, eu acho que foi ele, que demitiu o Roberto Fernandes bêbado. Bêbado. Ele terminou o jogo, ele ligou para Roberto Fernandes e falou assim: porra, eu falei para você não escalar fulano, era para botar ciclano, beltrano, coisa e tal. E aí você tá, pô, o que você não fez? Porque eu achei que não tinha que colocar esse jogador. Pô, cara, assim não dá, você tá fora. Aí Roberto Fernandes, demitido, né? Foi pro grupo dos jogadores, a gente estava no hotel, né? Estava concentrado jogando fora de casa. Ele foi para os jogadores, reuniu o grupo e falou: ó, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, foi um prazer trabalhar com vocês, coisa e tal. E se despediu do grupo. No outro dia, o nome dele é Mário Marroquim. Ele liga pro Roberto Fernandes, diz aí, cara, vamos sentar que a gente precisa fazer uma reunião importante. Coisa... Presidente, o senhor me demitiu. Eu o quê? Você me demitiu. Não tá lembrado não, presidente? Pô, eu tava tomando umas, cara. Não leva em consideração o que eu falei, não. O Roberto falou, eu já falei pro grupo, tô fora. E saiu do CRB. Então, esse cara é um maluco. Esse cara ironizou o CSA. Eu queria parabenizar o CSA pelo acesso à Série C. Entendeu? Esse cara não tem... É muito pequeno para um clube tão grande como o CRB, para mim. É verdade, é verdade. Um absurdo. Um absurdo. Bom, e agora, Léo? BCD, né? BCD. Eu acho que aquela coisa que a gente falou aqui durante todo o ano, né? Quando diziam assim, o futebol cearense está muito acima, o futebol alagoano está esmagando o Pernambuco. Para vocês verem como é sazonal, como não é essa estabilidade, o Ceará está caindo e o CSA caiu, né, de divisão. Então, não é bem assim, não é bem assim. Eu acho que nós temos, o Sport tem uma grande chance no ano que vem, porque os 4 subiram, né? Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco subiram. Então o Sport vai brigar no ano que vem com os 4 que caíram. Você tem Atlético Goiás, você tem Juventude, você tem Ceará, não são times de expressão. Tem aí o Guarani, que é campeão brasileiro. Nós tínhamos 6 campeões brasileiros na Série B, né, nesse ano. Nós tínhamos os 4 que subiram, mas Guarani e Sport. Ficaram Guarani e Sport, os 4 que caíram, são fortes também. Você vai ter um time ou outro de tradição que possa surpreender, mas o Sport parte como a Ponte Preta, eu acho que entra tradição, nesse. Né? Pela tradição. E até pelo trabalho mantido do Hélio, né? O Hélio deve ficar por lá, né? Vamos ver Hélio no ano que vem. Eu acho que tá bem menos difícil, né? Subir no ano que vem do que seria subir esse ano. Então o Sport tem uma boa perspectiva. Eu acho que o Náutico pode fazer um bate-volta como fez o Vitória. O Vitória caiu para C e imediatamente voltou para B. O regulamento do campeonato da Série C, ele é menos complexo do que o da Série D. Então, ele não é tão, digamos assim, incógnito. Ele não é tão imprevisível como a Série D, porque você vai nascer, vai num grupo grande, coisa e tal, classificou, passou, mata-mata, subiu. O da Série D é que são 3 mata-matas, bicho. Tu tem que passar na primeira fase, tu tem que passar por um mata-mata, 2 mata-matas, 3 mata-matas, aí tu sobe para a primeira divisão. Então, a situação do Santa, para mim, continua sendo a mais complexa para efeito de 2023. Eu penso que para a próxima fase, se jogar a bola que jogou agora, para o próximo ano, se jogar a bola que jogou esse ano, eu acho que está no jogo. Eu penso que está no jogo. Vai mudar muita gente do esporte para mim, Deva. Assim, aquilo que a gente discutiu, né, sobre elencos esse ano. Acho que o elenco do Náutico não era um elenco para cair, mas Jobson não jogou nada, Souza não jogou nada, Chiesa já não estava jogando nada há muito tempo, mas não era elenco para cair, e caiu. O Santa não fez, para mim, um bom ano. O ano do Santa foi muito turbulento. Está começando bem esse trabalho com o Ranielli. Contratou o goleiro do Sampaio Correia, o Matheus Inácio, que é um goleiro que... Aquela vitória recente sobre o Vasco, né, 3-2, o Matheus estava jogando. Está trazendo alguns jogadores que são legais. Acho que o Santa está com o Zé Teodoro, que é um cara que estava naquele grupo que subiu da Série D para a Série C. Eu acho que o Santa tem um bom início aí, porque está saindo na frente de todo mundo, né? Está se montando. E se você pegar os adversários da Série D, o Santa é sobrando o mais tradicional de todos, né? E financeiramente
É uma folha pequena, sem dúvida, mas em comparação às demais folhas, talvez a maior folha da Série D não seja do Santa. Você sabe de quem é, Deval? Hum, Retrô. é do Retrô, é Retrô. verdade. Ele está É. oscilando entre 350 e 500 mil reais de folha desse ano. Então, o Retrô também vai ser bem complicado para o Santa Cruz. E para falta de sorte do Santa, o Santa começa atrás de dinheiro e vai iniciar uma pré-Copa do Nordeste contra o Caucaia do Ceará. Beleza. Passou pelo Caucaia, passou. Pega quem? Retrô ou Botafogo da Paraíba. E se enfrentar o Retrô, amigo, se perder, vai perder uma verba boa. Mais de R$ 1 milhão. Mas, mas aí já é fase de grupo ou ainda é Não. Fala pré-Copa do Nordeste. Pré-Copa do Nordeste. Ah, tá. Você tem que passar Entendi. por 2 eliminatórias para chegar na Copa do Nordeste e aí você ganha dinheiro. Para passar por essa primeira, ele ganha 200 mil para estar nessa primeira fase. Aí Mas ganha... o Retrô tá na pré-copa também? Também tá. Também. Enquanto o Santa está jogando com o Caucaia, o Retrô joga com o Botafogo da Paraíba. E aí os dois vencedores vão se enfrentar. E o Santa deve enfrentar o Retrô na segunda fase da pré-copa. E aí quem passar dos dois vai para... O Júnior lá está dizendo que o Retrô chega em lugar nenhum. Rapaz, respeito o Retrô. Sei que muita gente tem raiva do Laércio, mas é um time muito, muito... Obrigado, Manel. Não. Manel dizendo, essa dupla é imbatível, Débora. É com nós. É nós da fita. Mano. Abraço, Manuel. Eu tenho um respeito muito grande pelo Retrô, pelo trabalho do Laércio. O cara investe 50 milhões no negócio desse. Esse cara não é besta, não. Ele só precisa parar de atrapalhar o time dele. Somente isso, mais nada. É um dublê de presidente e treinador, né? Não tem jeito. Não, e acha que entende de tudo de futebol e não é assim que funciona, né? Agora ele entende mesmo, Débora. Eu já conversei muito de futebol com ele. Não, entende. É claro que esse cara entende de futebol. Porra, fazer o que esse cara fez, né? Se não entendesse, não fazia. Sim, o Gustavo também. Gustavo Jordão, cara. Eu fui na semana atrasada, teve um torneio sub-20 lá no Retrô, e eu fui ver o Retrô jogar contra o Novo Horizontino nessa partida. E Gustavo e Laércio ficam no camarotezinho que eles colocam, né, no meio do campo, em cima, assim. Tava o pessoal do Benfica, de Portugal, assistindo a partida também, alguns analistas do Benfica, um treinador que eu entrevistei faz um ano, mais ou menos. E aí eu ficava vendo o Laércio e o Gustavo, eles ficam meio que orientando os jogadores lá de cima. O treinador Dico Uley fica no banco de reservas, que é do outro lado, e eles ficam daqui gritando, né, incentivando, e os dois entendem pra caramba de futebol. Agora, cada macaco no seu galho, né? Presidente, diretor, claro. E o treinador é treinador. É por aí. Mas o Retrô, passando essa fase de acomodação dentro da realidade do futebol, eu acho que ainda nós vamos ouvir falar muito. Vamos ter muito orgulho. Vamos ter muito orgulho. Vamos. E é uma estrutura que não vai acabar, né? Uma estrutura que não vai acabar. Agora, Léo, o que me preocupa realmente mais é em relação ao profissionalismo nos clubes, entendeu? Sim, eu vi um pedaço de uma conversa com o Yuri, que deve renovar o mandato do esporte, mais provável, vai ter uma eleição politicamente muito demandada, mas eu acho que o Yuri vai continuar. O receio de que, embora ele reconheça os erros, e o maior dele foi a história do Lisca, né, deles terem trazido o Lisca, ele pontua que não gosta nem de lembrar disso, inclusive, né? Mas o formato de gestão de futebol do esporte levou ao esporte a não classificar esse ano, né? Pela sequência de erros, né? Erros, como é que eu diria? Está me faltando o termo. Erros primários, talvez seja isso, porque quais são os erros primários? Vamos apontar. A contratação do Dalpozo foi um erro primário, né? A contratação do Lisca, doido, foi um erro primário. Coisas que não precisa entender tanto de futebol, precisa você enxergar a coisa mais óbvia, ou pensar com raciocínio lógico, né? Saber que se fizer isso aqui, a tendência de não dar certo é maior do que a que dá certo. Então, acho que faltou uma visão mais profissional. Ficou muito no Yuri, ficou muito no Carrera, isso. E acabou causando esse dano ao esporte. Eu tenho essa preocupação com o esporte. Tenho uma preocupação também, embora já tenham renovado aí com Dado e já tenham feito a composição de uma diretoria nova do Náutico, mas
a gente precisa ver como é que isso vai funcionar, né? Porque eu acho que todos os erros cometidos pelo Náutico esse ano é de responsabilidade do Diógenes, sim. E no Santa Cruz não se fala. No Santa Cruz tem que se fazer alguma coisa para reverter isso, e acho que passa pela SAF, né, para que as coisas no Santa Cruz voltem a entrar no trilho. Eu estou muito preocupado, né, com essa questão profissionalização no futebol de Pernambuco, Léo. Vamos lá. Primeiro, o esporte que você falou. A questão do Lisca, eu não entendo. Se eu pudesse, conversaria com o pessoal do Sport TV, como é que eles contratam o Lisca para ser comentarista na Copa do Mundo. Porque o comentarista, o jornalista, um radialista, ele vale pela sua credibilidade. Eu tenho que falar e você tem que acreditar em mim. Se você não acreditar em mim, você não me assiste. E eu não confio em 0,1% do que o Lisca diz. Ele já provou por vários clubes onde passou que o que ele diz não se escreve. Ele não tem palavra, ele não cumpre os compromissos que ele assume. Então esse cara vai falar sobre Copa do Mundo. Para mim não acrescenta em nada. O Elano também foi contratado. O Elano fez um trabalho do Náutico agora onde ele sabia onde estava. Foi um grande jogador, ninguém discute. 2 títulos conquistados pelo Santos, em que ele foi um dos protagonistas. Ele é daquela geração fantástica do Robinho, do Diego, né? E do Elano. Mas também não contrataria. Mas voltando para o nosso futebol aqui. O erro maior do esporte, para mim, Adeval, por incrível que pareça, além de tentar o Dalpozo, primeiro, esses nomes eram... O Lisca não, o Lisca era um dos primeiros nomes. Tanto o Dalpozo como o Claudinei eram de quinto para cima, quinto nome para cima. Eles tentaram 4, não conseguiram, aí foram no quinto e trouxeram. Tanto o Dalpozo como o Claudinei. Mas eu acho que o esporte comete um erro grave nesse meio termo. Mas foi um erro por fatalidade. O que fez o esporte para mim não subir foi o goleiro. Todo time começa por um bom goleiro, e você que cobriu tantas Copas do Mundo lembra, né? O braço direito do Parreira era o Tafarel. O Tafarel era para ele, e foi para mim o melhor goleiro da minha geração. O Filipão bateu de frente com um bocado de gente e levou Marcos. Marcos era o cara. Então o goleiro, todo time começa por um grande goleiro. São Marcos. São Marcos. O Sport perdeu o Maílson, que errava ali uma vez, outra, mas foi amadurecendo. Eu cheguei a comparar o Maílson ao País. O País chegava a um ponto em que o cara estava na meia-lua da grande área, enquanto os outros diziam, marca, pega, os outros goleiros gritavam, ele fazia, sai, deixa ele bater. E o cara batia ali e pegava. O Sport, a falta de sorte do Sport foi Denis. Porque o Sport trouxe um goleiro que ia ser o goleiro que daria sustentabilidade ao Sport. E o Denis se machuca. Aí entra o tal do Saulo, meu amigo. E o Saulo entrega o campeonato para o Vasco da Gama. Aquela falha dele, em que o Sport era para estar 2 pontos na frente do Vasco, era para estar... 2 pontos a mais do que tinha, né? 59, era para estar com 61. O Vasco era para estar com 60 pontos. O Sport estava na frente do Vasco e o Sport entregou. Você falou em administração. Deva, sabe qual é o absurdo do modelo do futebol pernambucano? O Yuri sai candidato a presidente, certo? Certo. Quem são os componentes da chapa do Yuri? Ninguém sabe. Eu, Léo, saio candidato a presidente do Sport e chamo você, Adeval, para ser presidente do Deliberativo. Sou eu que chamo você. E você vai mandar em mim. Você vai me fiscalizar. Você vai me cobrar. Vê que coisa sem sentido, cara. Enquanto os clubes não entenderem que o presidente que tem que ser eleito é o presidente do Deliberativo, o do Deliberativo nomeia um cara remunerado para ser presidente executivo, esse cara vai ter que estar no clube de manhã até de noite, dando expedientes. E eu estou cobrando dele resultados, senão ele sai e entra outro presidente executivo. Enquanto a gente não chegar nesse modelo que a Bahia chegou, que o Ceará chegou, nós vamos ficar rodando e vendo, como é que se chama? Colaboradores, aqueles que fazem por amor à causa. Que é amor à causa, cara? Eu tenho minha empresa. Eu vou deixar minha empresa de lado para passar o dia num clube de futebol por amor ao clube. Passou isso aí, já foi, gente. Essa é uma situação muito delicada também. Eu acho que o cara tem que sair de casa pensando no clube e dormir pensando no clube. Tem que ter remuneração, tem que ter metas, né, e bonificação pelas metas, né? Como hoje tem o treinador, né, contratado, e aí a cada título que ele ganha, ele tem um percentual a mais, tem um bônus a mais. Tem que ser assim para o dirigente, para o presidente do clube. Se a memória não me falha, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, já está faturando alguma coisa em torno de 50, 60 mil reais por mês. Mas quanto ele dá para o clube?
Quanto ele Pois dá é. pro clube? Qual a receita que ele Uhum. quadruplicou, quintuplicou no Fortaleza? É. Fortaleza, Deva, Mas, no primeiro turno ganhou 2 pontos. 2 pontos. Foi a pior campanha de início de um clube no Campeonato Brasileiro. Vê o que ele fez no retorno, cara. Tá brigando aí pela pois é. pré-Libertadores. É. Monstro Mas, trabalho. Léo, qualquer grande CEO de uma grande empresa, ele ganha muito dinheiro, Sim, né? e tem que ganhar. Para que ele tenha tranquilidade de trabalhar e dê o Sim, retorno necessário, né? sim. Então, Motivação, claro. o futebol, time grande, não pode ser diferente, não, cara. Tem que É pagar verdade. bem e o retorno tem que vir, né? Porque aí, se não for assim, a conta não vai fechar. Ô, Não vai Deva, vamos fechar. falar um pouquinho da fórmula do Campeonato Pernambucano. Você já tomou conhecimento dela? Não, não Deixa eu tomei. explicar aqui. Deixa eu explicar aqui. Não serão mais 10 clubes, tá? Serão 12, né? 12 clubes, Isso. aumentou. Então, esse regulamento, essa fórmula de disputa dos últimos anos morre, porque não tem data suficiente para fazer dessa forma. O que é que a Uhum. federação colocou? E eu achei bem interessante. É a mesma fórmula do Campeonato Mineiro. Funciona assim. São 3 grupos de 4 times, tá? 3 grupos de 4 times. Náutico encabeça um grupo, Santa Cruz outro e o Sport outro. Então, Náutico cabeça de chave, Santa cabeça de chave, Sport cabeça de chave. 3 grupos de Uhum. 4. Os clubes do grupo A não jogam contra os clubes do grupo A. Eles jogam contra B e C. Ou seja, serão 8 jogos na primeira fase. Eu estou no grupo A, eu sou Náutico. Náutico é grupo A. Então, eu vou jogar contra Sport no grupo B, Santa no grupo C e os demais componentes. Então, eu terei 8 jogos. O primeiro colocado de cada grupo vai para a semifinal. E o melhor segundo colocado dos 3 grupos vai para a semifinal também. Então, esses 4 times, o primeiro do grupo A, o primeiro do grupo B, o primeiro do grupo C, estão na semifinal, mais o segundo mais bem colocado de todos os grupos. A tendência teórica, totalmente teórica, porque tudo pode acontecer, é que dê Santa, Náutico, Sport e Retrô. Os 4. Um deles como segundo, melhor segundo, e os outros 3 como primeiros colocados de cada grupo. Tá? Uhum. A sugestão que eu coloquei ontem no 4 em Campo é para que sejam potes, como tem na Copa do Mundo, como tem nos sorteios brasileiros, competições. O pote 1, cabeça de chave, Náutico, Santa e Sport, já estão definidos. Pote 2, aí você coloca Retrô, você coloca Salgueiro, você coloca os times que são mais fortes, para não ficar um grupo com Náutico, Salgueiro, Retrô, mas não. Tem que ficar o Salgueiro num grupo, o Retrô no outro e outros 2 mais fortes no outro. Terceiro escalão, quarto escalão e vamos para o campeonato. Você terá 8 jogos na primeira fase, aí classificam os 4 para a semifinal, tem mais uma data para fazer a semifinal e tem mais 2 datas para as finais, jogo de ida e volta. Eu acho que o campeonato seria bem interessante dessa forma, será bem interessante. A federação lançou essa proposta na segunda e os clubes vão analisar no Conselho Arbitral e acredito eu que seja aprovada essa forma de disputa para o estadual de 2023. O que é que você achou? Isso não é um campeonato, esse é o primeiro ponto, né? É um torneio, é um torneio Kenga de coco, né? Um Que é torneio isso? implacável. Isso Kenga não de é coco? campeonato. Kenga de coco, tomar coco. Sei. Então é um torneio, não é campeonato. Esse formato de campeonato eu aprendi em Peixinhos, é uma coisa bem diferente do que é hoje. Mas tudo bem, é o que tem Tem para data, né? hoje. Não tem data para você fazer um Tem campeonato. data, não tem data, né? E para acabar de lascar, nós temos 2 clubes a mais, né? Porque Mais 2. teve a eleição e o presidente precisava de voto, né? E atire a Foi por primeira isso, foi, Del? pedra. Não foi não, Léo? Sei lá, tu tá falando, eu tô só Não assistindo. foi, não foi equação política, não, isso? Inocente do Nem, Rosarinho. nem tinha pensado nesse aspecto. Ah, bichinho, hein, Tu não Léo? disseste que eu sou inocente do Rosarinho? Tu é inocente do Rosarinho. Não. Agora, atire a primeira pedra quem não faria. Quem não faria se estivesse lá. Então, Isso, tem hombridade, rapaz. Você vai vender qualquer sua um alma. faria. Você vai Mas vender sua alma. ninguém está vendendo a alma aqui. Aqui o cara está lutando pela reeleição. Tá certo, eu faria a mesma coisa. Aliás, eu acrescentaria mais uns 5 ou 6, se fosse comigo. Ô, Deva, Eu aumentaria o que eu pudesse. O Edinho entrou aqui e falou 2 vezes aqui. Fala da seleção, fala da seleção. Tá otimista tu, bicho? Da seleção? Sim. Faltam 5 minutos para acabar o programa. A gente vai passar. O próximo programa a gente vai falar toda a série da Copa do Mundo, beleza? Não. Então não vai ter próximo programa, então. Por quê? É que eu vou falar de seleção, Léo. Não tem um problema, Léo. Eu não tenho problema. Olha, o futebol, eu aprendi com o nosso mestre Luiz Cavalcante uma coisa.
É, Quando um dirigente ligava para ele e dizia: Seu Luiz, ajuda a gente, peça para o torcedor ir para o campo. Tu lembra dessa história? A lembra, resposta que ele o dizia: jogo, ele o dizia, jogo, o o jogo jogo. se motiva por si só. Não precisa que ninguém estar chamando o torcedor para o jogo. Você não tá O motivado pra jogo, Copa, não? eu, zero. Tu tá aqui pra dentro, Motiva cara. A zero, eleição zero, acabou. A eleição acabou, Deva. A gente só não se ligava na Copa do zero, Mundo por causa da eleição. zero. Há um mês e meio atrás, Pedro Paulo montou um projeto, queria que eu fosse para a Copa do Mundo. Uhum. Uma coisa bonita, bem feita. Aí eu olhei, eu até me achei muito esquisito, né, na hora. Aí eu disse: Pedro, eu não vou não, Pedro. Como é que é? Não, não vou não. Quero não, Tu não vai porque não quero pode não. fazer farra lá. Não, pô, que não pode? O Pode não. brasileiro faz. Brasileiro. No hotel faz. Ô, Eu Deva, quero ver, eu quero tu ver lembra os de caras Turim? proibirem. Eu quero ver aquele danado lá proibir as mulheres brasileiras de andar com a polpa de bunda lá de fora. Ô, Shortinho bem curtinho. ô, Eu quero Deva, ver. tu lembra de Turim? Em Meu Turim, Deus. a gente ficou no hotel, né? O hotel que pegou fogo. E a Deval perdeu um bocado de coisa lá também. Que era na Praça Nazionale, né? A Praça Piazza Uhum, Nazionale, que era na frente. Ali onde os torcedores comemoravam as vitórias dos times e o Brasil estava sediado em Turim. E eu uhum. me lembro que era lei seca. Você não podia beber no Oxi. estádio. E no dia do jogo você não podia beber. Quem? Com brasileiro em Turim. Meu amigo, Brasileiro. poxa, os caras pegavam a cerveja no bar, ia pro meio da praça e bebiam. Acabou. Era Enchiam de birra. birra. Birra pra tudo quanto Birra, é lado. birra, Era, birra. era. Nunca mais eu esqueci esse nome. Birra. Mas Então, eu não estou motivado. Não estou eu tô, motivado. cara. Eu tô. Vamos ser É, campeões. eu vi a convocação do Tite. Achei até interessante a composição. Eu levaria o Dani Alves. Eu também Acho que esse levaria. cara pode contribuir muito Também acho. com a Eu história dele, pronto, com o essa, respeito. ô Deva, o trabalho do Tite ele é tão respeitado que pela primeira vez na história das convocações para uma Copa do Mundo, eu tô vendo os caras discutirem o lateral direito. Quer dizer, já Porra. houve tanta discussão, né, de craque que estava fora. A discussão é lateral direito. Todos os debates que eu ouço, que Não. eu vejo, estão discutindo Ah, lateral direito. Puta, dá vontade de dizer um palavrão. Ô, gente, diga, puta que 26 pariu. Diga. jogadores, 26 Hum, jogadores vão para a Copa. O uhum, cara que jogou a última Copa América 2019 foi o melhor jogador da Copa América. O melhor uhum, jogador da Copa América. O cara que mais se cuida, um dos jogadores mais longevos, um dos jogadores mais atletas que eu conheci na minha vida. Um cara que é de Juazeiro da Bahia, que eu conheço bem, ali perto de Petrolina, uhum. que os caras correm atrás de bode. A preparação física é correr atrás de bode. O cara não tem preparo físico para jogar 4 partidas, porque são 7, mas as 3 primeiras são amistosos. As 4 decisões, oitavas, quartas, semifinal e final, tu prefere Danilo a Dani? Pelo amor de Não, Deus, gente. Agora, claro, não. vai jogar, todo mundo está dizendo isso, vai enfrentar a França com o Mbappé e vai botar Danilo e Thiago para ficarem marcando o Mbappé. Não, é um jogo diferenciado. Você vai botar um jogador que seja mais implacável em cima do Mbappé. Uhum. Mas para a Copa do Mundo, Dani Alves tinha que ir, sim, claro Tinha que ele que tinha ir. que ir. Tem. Tinha que ir, E cara. também gostei da turma lá da frente. Da Aí, turma lá da joga a frente. camisa pra cima, joga a É, camisa pra cima. com exceção do Neymar, o resto eu acho que está bem Para com resolvido. isso. Você quer encerrar a live? Entendeu? Você quer encerrar a live? Não. Com O exceção bom de Neymar. E outra vai ser o coisa, melhor do mundo. as viúvas do Gabigol Não, não essa não. merece, não. Não Não, eu tô merece fora. mesmo, não. Não, O eu tô fora. Gabigol, tô Gabigol, fora. a história dele é no Flamengo, é no clube. Na Eu seleção, também acho. não. Também Então acho. deixa lá o Vini, deixa lá essa Antony, meninada. É Rafinha. isso. Pô, tem uma meninada boa pra caramba, tem o Rodrigo. Pronto. Você vai ter um cara que, sabe, Deval, tu lembra dos fracassos da gente, né? A gente Uhum. tá perdendo para a Argentina em 90, lá no Dele Alpi, no antigo Dele Alpi. E aí toma um gol do Canija, olha para o banco e vê quem é que eu coloco. Aí colocou, acho que botou o Renato Gaúcho, botou 2 jogadores. Você tem que saber o jogador da hora do desespero. Quando a gente estava perdendo para a Isso. Holanda por 2-1, que o Felipe Uhum. Melo faz aquela lambança com o Júlio César, acontece o gol e o Dunga olha para o banco e ele busca Júlio Batista e Grafite. É. Na época, Paulo Henrique Ganso e Neymar voando, e ele não levou os 2. O Tite Uhum. está levando jogadores que você vai olhar para o banco e vai dizer, bota esse cara que ele resolve. Um deles é Pedro. Isso. Pedro, É. Pedro muda a Verdade. característica completamente da seleção. Acabou. Né? Bota o cara, Aham. vai resolver, cara. Eu acho que o Brasil Léo, tá bem calçado. tchau, Você Léo. vê, Até já pra chegou. semana. Já. Quando eu falo com você, eu me sinto bem, porque passa rápido, cara. A gente sente saudade do outro.
Semana que vem a gente Valeu, se Léo. fala. Grande abraço. Abraço, Tchau. T4. Abraço a Valeu, todos. tchau. Valeu. Tchau.